fala, parou. Como é que está o Paysandu? O Paysandu não fala em reforços, viu, Paulo Fernando? Por conta disso, a galera tá esperando ainda uma oportunidade de mercado que pode vir a aparecer no Bicola. Apesar disso, na semana que vem já termina a primeira fase de muitos estaduais. E por conta disso, alguns jogadores vão ficar livres no mercado, entre aspas, livres, leia-se, esperando uma oportunidade melhor do que as equipes que eles estão nesse momento. Então pode ser um momento importante para o Paysandu ir atrás de reforços. O que a gente sabe, e que o próprio Marcelo Santana, executivo de futebol do Paysandu, falou, é de que o Papão já tem pré-contrato com 2 jogadores que estão disputando campeonatos. Em relação ao Paysandu, a gente teve ontem, a apresentação oficial do lateral esquerdo, Facundo Bonifazzi, e por conta disso a gente também deve ter novidades na equipe bicolor para o próximo jogo. Alves Celeste. Eu acho importante essa, não é uma euforia, né, mas uma alegria do torcedor do Paysandu em relação à vitória no jogo passado diante do São Raimundo, uma vitória de certa maneira até tranquila. O rival não está na melhor fase na Série A. Leia-se, ter perdido ontem também ajuda bastante. Então, eu acho importante. A felicidade de ontem foi maior que a felicidade de domingo. Eu tenho certeza que sim. Mas isso ajuda o Paysandu a ficar numa melhor com a torcida. No sentido de que, se o Paysandu tivesse se atrapalhado para vencer o São Raimundo e o Remo tivesse conquistado pelo menos um ponto no Barradão, a gente veria cerca de 5 mil, 6 mil torcedores na Curuzu. Agora a gente já pode ver 9, 10. É importante, querendo ou não, é importante a gente ver. O início de campeonato paraense, para um campeonato paraense como um todo, que é muito importante para o planejamento da temporada. Porque é a primeira vez em muitos anos que o Paysandu dá uma oportunidade real para vários meninos da base. Isso porque a gente sabe das dificuldades financeiras que o clube vive também, e isso é salientado basicamente na maioria das coletivas também pelo Marcelo Santana. Só que quando você tem essa quantidade grande de jogadores da base, é claro que todos eles vão se desenvolver de maneira diferente, em tempos diferentes, e que você vai conseguir aproveitar alguns deles. E é bom que o Paysandu consiga aproveitar uma boa parte desses jogadores. Mas olhar o Campeonato Paraense tem que ser olhado como uma parte da temporada a você destacar esses jogadores, desenvolvê-los e entender quais deles estão aptos e estarão aptos para a parte mais importante da temporada, que é o Campeonato Brasileiro da Série C. O Paysandu ele tem que olhar para a Série C como a sua principal meta na temporada, como seu principal objetivo de acesso. Então, por exemplo, pegar do primeiro jogo, achei um primeiro jogo do Paysandu que foi um primeiro jogo controlado, onde o Paysandu ele não sofreu perigo em quase momento algum, teve uma bola na trave só, basicamente. O Jean Drosny fez 2 defesas no final do jogo e defesas que não foram difíceis. Que coisa boa. Só que aí, por exemplo, faltou ter dado mais tempo para alguns jogadores do Paysandu, creio eu. E aí eu acho que as próximas partidas, passado o nervosismo da estreia, conquistado um bom resultado, você vai colocar mais e mais jogadores por mais minutos. Por exemplo, como a gente já falou, o Danilo Peu não fez um grande jogo. Pode ser o momento de dar mais minutos pro Kluivert, pode ser momento também para promover a estreia do Thalisson, que já está disponível. Então creio que essas primeiras rodadas são cruciais para a consolidação de um time e também para consolidar quais dos seus meninos da base estão mais prontos para ganhar minutos e que eles consigam ser importante da temporada, que é o Campeonato Brasileiro da Série C. O Paysandu ele tem que olhar para a Série C como a sua principal meta na temporada, como seu principal objetivo de acesso. Então, por exemplo, pegar do primeiro jogo, achei um primeiro jogo do Paysandu que foi um primeiro jogo controlado, onde o Paysandu ele não sofreu perigo em quase momento algum, teve uma bola na trave só, basicamente. O Jean Drosny fez 2 defesas no final do jogo e defesas que não foram difíceis. Que coisa boa. Só que aí, por exemplo, faltou ter dado mais tempo para alguns jogadores do Paysandu, creio eu. Dando essa tranquilidade. Bom, o fato de só estar disputando o Campeonato Paraense faz com que o Paysandu tenha essa tranquilidade e esse tempo para recuperar os jogadores, por exemplo, que começaram o trabalho, jogadores que chegaram depois. Isso tudo também é um passo que tem que se acrescentar. O Paysandu não está preocupado com viagem, o Paysandu não está preocupado. O Paysandu passa a semana trabalhando para jogar. Isso também é um handicap positivo de preparação. Com certeza, até porque a gente está falando menos desgaste. A gente está falando de menos desgaste, a gente está falando de meninos ainda que estão se adaptando ao futebol profissional, que vão precisar, por exemplo, de mais tempo de recuperação e também entender melhor quanto você se desgasta no jogo de futebol profissional pela intensidade. E, querendo ou não, mais tempo para o próprio Júnior Rocha colocar suas ideias na equipe.
Querendo ou não, a gente está falando, por exemplo, de um lateral que foi apresentado de maneira oficial ontem, que agora que ele vai poder entrar no time titular, o Quintana, querendo ou não, que não fez boa parte da pré-temporada, agora também vai poder adquirir ritmo melhor, vai conseguir entender melhor as ideias do treinador. Falei do Thalisson, o mesmo serve para ele, que está vindo agora de uma Copa São Paulo. Então, tempo de treino também é muito importante para se adaptar à ideia do treinador, para ganhar fisicamente alguns... Fala, parou, como é que está o Paysandu? Paysandu não fala em reforços, viu, Paulo Fernando? Por conta disso, a galera tá esperando ainda uma oportunidade de mercado que pode vir a aparecer no Bicola. Apesar disso, na semana que vem já termina a primeira fase de muitos estaduais. E por conta disso, alguns jogadores vão ficar livres no mercado, entre aspas, livres, leia-se, esperando uma oportunidade melhor do que as equipes que eles estão nesse momento. Então pode ser um momento importante para o Paysandu ir atrás de reforços. O que a gente sabe, e que o próprio Marcelo Santana, executivo de futebol do Paysandu, falou, é de que o Papão já tem pré-contrato com 2 jogadores que estão disputando campeonatos estaduais. Aí, posições você ia buscar no Paysandu? Ponta. O Paysandu, ele tem o Cleiton Pego e tem o Danilo Peu, além dos meninos da base. Cleiton Pego chega aqui depois de uma temporada que ele não jogou tanto no Operário, mas gostei da primeira partida dele. Mas, por exemplo, o Danilo Peu, ele chega com uma aposta, né? Veio do Cianorte, é um jogador mais menos rodado também no futebol nacional. Eu iria atrás de um jogador para completar essa potência do ataque bicolor pelos lados. Querendo ou não, a Série C, em muitos jogos, você ganha na velocidade. Você ganha em combates, mas também com jogadores que têm uma capacidade de decidir jogos. Partimento de zaga, a entrada do Quintana ali, acho que vai dar uma Eu perguntei pro Luiz, serve pra ti a pergunta também, Bed, o Quintana voltando, se ele já seria teu titular? Absoluto. E tua pergunta em relação a cão de guarda do Paysandu, pra mim nenhum volante do Paysandu tem essa característica. Ele tem essa característica de cão de guarda, de ser um volante mais que pare jogadas. Porque quando o Paysandu por exemplo, o Henrico Vieira, ele ganhou o Vilela. O Henrico não tem essa característica, o Caio Melo... O Henrico ele fez. Mas ele não é tipo um volante, ele pode ser o primeiro volante, mas ele não é um volante que vai parar jogadas. Ele não é encorpado, né? Exatamente. O Caio Melo não tinha muito essa característica no Guarani. Eu vejo o Castro, que foi contratado como zagueiro, mas que jogou boa parte da carreira como volante, tendo mais essa característica do que os outros. Então, se em algum momento o Paysandu tiver uma falta de combate no meio de campo, eu acho que seria interessante voltar o Castro para a posição natural dele, que é de volante, e ter Quintana e Lucão na zaga. E em algum momento do Paraense, eu acho que isso pode ser testado também. Acho que pode ser um teste interessante visando a Série C do Campeonato Brasileiro. Amigo Luizinho, essa zaga do Papão aí, a zaga para mim... A volta do Quintana, a presença do Edilson, dá como se diz, dá cancha para quem está chegando, para a molecada, passa segurança ali atrás. Eu gosto da zaga do Paysandu, acredito que foi um dos menores problemas do Bicola a zaga no jogo passado. Eu gostei bastante do Luca com o Castro, o Quintana chegando de novo. Eu acho o Quintana um exímio jogador, considerando a realidade do Campeonato Paraense e até mesmo da Série C. Então, eu acho que o Paysandu está bem servido de zagueiros. Quando terminar o Campeonato Paraense e começar a Série C, creio que ainda vai ser necessário mais um jogador para compor esse elenco. Mas para a Série C, para o Paraense, eu gosto dos nomes, assim. O Yarley é um zagueiro muito promissor. O Luca nem se fala, né? Um jogador que já não é mais nem da categoria de base, já é profissional faz um tempo. Então, acredito que é o menor dos problemas. Agora, a proteção da zaga realmente é algo que me preocupa, porque apesar do Henrico ter desempenhado bem essa função no jogo passado, ele não tem essa função, e quando o caldo começar a esquentar na reta final ali do Campeonato Paraense, mata-mata, etc., e até mesmo na Série C, o Paysandu vai precisar de algum outro jogador que seja esse xerife. Final do campeonato. Na final do campeonato. Estou dizendo para ser campeão. Para chegar na final do campeonato. Tem. Querendo ou não, a gente está falando torcedor pode, então, ficar tranquilo. Tranquilo não. Ah. Mas, por exemplo, eu acho que o Paysandu tem a obrigação de chegar na final do campeonato, mesmo com o elenco formado por muitos meninos da base. Não diria que é um vexame se o Paysandu, por exemplo, ficar fora da final e o Águia disputar. Mas acredito que o Paysandu seja favorito e que
tende a chegar lá, com dificuldades, mas tende a não chegar acha, lá, principalmente pelo que tu falaste. Acho que os times... Eu esperava mais de muitos times. Você acha que o Paysandu não Não, tem eu esse tô time? fazendo esta pergunta para vocês. Ah, tá. Mas é porque você falou de polêmica, eu pensava que a sua opinião era polêmica acerca disso. Não, é o assunto que... Então, a sua opinião que chega também. O assunto não gera polêmica? Gera. Quer ver uma coisa? Mas eu acredito que o Paysandu vai chegar com Você acha facilidade que no dá? final. Acho que dá. E você, Luiz? Dá com facilidade. Com facilidade. Com facilidade. Com facilidade. Eu acho que ele tem condições de chegar com até uma certa obrigação, mas não ficaria surpreso dele não chegar. Mas acho que chega tranquilo. Acho que o Paysandu... Pontos a mais do que outras equipes que não estão tendo, como principalmente é o caso do Remo agora nessa reta inicial do ano em termos de campeonato paraense. Então, cara, acho que o Paysandu ele tá conseguindo ter uma coisa que ele não lembra há muito tempo que é ter paz. Desde que começou a Série B do ano passado, o Paysandu não teve paz. E depois da vitória